A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Bíblia. Já falamos sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e agora vamos falar do segundo bloco do Antigo Testamento, que são os livros históricos. No total, 12 livros históricos, que são os livros de Josué ao livro de Esther. No livro de Josué, nós vemos que Josué, como é sucessor de Moisés, e é ele que vai ser agora o protagonista. Ele recebe a incumbência da parte de Deus para fazer o povo possuir a terra prometida. Então, todo o livro de Josué vai falar a respeito das conquistas do povo de Israel na terra prometida. Ao lá chegarem, Josué então conquistou e repartiu as terras para o povo de Israel. Das 12 tribos, 11 tribos elas tomam herança, somente a tribo de Levi, que não toma parte da herança, porque foi a tribo sacerdotal, a tribo escolhida para ficar administrando diante do Senhor e também em favor ali do povo, como nós já vemos no livro de Levítico. Então, das 12 tribos, somente 11 tomam parte da herança e a tribo de Levi não tomou parte na herança. Então, o livro de Josué fala a respeito da conquista. O livro de Juízes vai falar a respeito, após a morte de Josué, os juízes então começam a reinar. Josué faleceu, o povo de Israel tornou a pecar contra Deus através da idolatria e tantos outros pecados terríveis. A Bíblia chega ao ponto de dizer que levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor, e pela desobediência veio os inimigos e afligia Israel. Então Deus levantava, suscitava entre eles juízes para os livrar. O livro de Juízes vai falar sobre 11 juízes que julgaram a Israel. Logo após nós temos o livro de Ruth. O livro de Ruth também ele se dá no tempo dos juízes. Começa a falar-se de um homem, Elimeleque, e a sua esposa Noemi. Coisas terríveis acontecem ali naquele período. E Noemi, ela fica viúva e também ela perde os seus 2 filhos. E Ruth, a sua nora, é a que fica com Noemi para poder retornar a Belém de Judá. E ali então toda uma história vai se desenrolar, e ali um homem chamado Boaz entra também em cena, se apaixona por Ruth, casa-se com Ruth, resgata, como remidor toda a história de Noemi, do seu parente próximo, que era Elimeleque, e o livro termina com um final feliz. É muito lindo a história do livro de Ruth. Depois nós entramos nos livros de 1º e 2º Samuel. Falamos primeiro e segundo livro porque de fato é livro, então a conotação é masculino. Então, primeiro livro, segundo livro de Samuel. Então nós temos ali como a mulher Ana, que era estéril, e ela queria ter filhos. Penina a irritava de maneira tão grande, ela chorava, ela não comia, e então ela faz um voto ao Senhor. Naquele período do livro de 1 Samuel, Eli era o sacerdote e também julgava a Israel naqueles dias. E ela voltou ao Senhor que se Deus lhe desse um filho, ela daria novamente ao Senhor para que servisse no templo. Então o livro de 1º e 2º Samuel vai falar sobre a história de Ana, o seu drama, vai falar do nascimento de Samuel, que logo mais após se tornou profeta, se tornou juiz em Israel e também era sacerdote. Então Samuel foi um grande líder dentro do povo de Israel. Vai também falar a respeito do início da monarquia, porque no período dos juízes era a teocracia. Deus governava diretamente o seu povo. Agora vai entrar no período da monarquia, os monarcas, os reis de Israel.
Deus governando o seu povo através dos reis. O primeiro dele foi Saul, mas Saul começou bem, mas depois desobedeceu, saiu fora do propósito de Deus. Então vem a chamada de Davi. Davi é ungido por Samuel, segundo a ordem de Deus, para ser rei em Israel. Então, o primeiro e o segundo livro de Samuel fala sobre Ana, fala sobre Samuel, fala sobre o sacerdote Eli, fala sobre Saul, mas o que mais se trata no livro é a respeito de Davi, o seu chamado, o seu drama, a vitória sobre Golias, quando ele fugiu de Saul, passando por um bom período no deserto, e depois até que ele foi consagrado rei de Israel. Encerrando o livro de 1º e 2º Samuel, nós temos o primeiro e segundo livro dos reis. No primeiro e segundo livro dos reis, vai falar e vai contar-nos a história dos reis de Israel. É interessante falarmos aqui que após Davi veio o seu filho Salomão. Após Salomão veio o seu filho Roboão. Roboão era um jovem insano. E Roboão quis julgar ainda mais Israel. Ele disse que o seu dedo mindinho seria como a coxa do seu pai. Ele colocaria mais tributos, impostos sobre o povo. Naquele período, um homem chamado Roboão, que era um servo fiel de Salomão e tinha grande status no meio do povo, ele então se rebelou contra aquilo. E ali naquela rebelião, naquela revolta, 10 tribos de Israel acompanhou Jeroboão, a qual eles foram para a parte norte de Israel. Enquanto na parte sul ficou com Roboão apenas Judá e Benjamim. Então nesse momento o reino de Israel é dividido, ficando o reino norte e o reino sul. O reino norte, capital Samaria, juntamente com Jeroboão. O reino sul, capital Jerusalém, ficou com Roboão. Então, 1º e 2º reis vai falar sobre os reis de Israel, o reino norte, e os reis sobre o reino sul, que era Judá, a capital Jerusalém, aonde estava o templo de Deus. No livro do 1º e 2º Crônicas, vai falar também das memórias dos feitos dos reis que também estão registrados no 1º e no 2º Reis. Só que tem um detalhe. No livro dos Crônicas, 1º e 2º Crônicas, ele vai fazer uma reflexão, ele vai trazer uma retrospectiva dos feitos de Davi, de Salomão e também, principalmente, dos reis de Judá. Então, no livro de Crônicas, você não vai ver a história paralela dos reis do reino do norte, mas somente a história dos reis do reino do sul. Um outro detalhe também é que no livro dos 1º e 2º reis, o pano de fundo é profético. Os profetas estão ali em evidência. No livro de 1º e 2º Crônicas, os sacerdotes estão em evidência, estão ali também protagonizando, ajudando e cooperando com os reis. E o 1º e 2º Crônicas, ele traz um pano de fundo dos reis de Judá, do povo que posteriormente vai se chamar o povo judeu. Então é bom fazer essa distinção. Você não entendeu? Volta ao vídeo, assiste de novo. Então você vai ter em Crônicas passagens que fazem alusão ao livro de 1º e 2º Reis. Então você pega 1º Reis, pega 2º Crônicas e faz uma mescla. E ali você vai ter uma maior informação a respeito das histórias e acontecimentos de alguns reis em Israel. Depois nós vamos falar agora a respeito do livro de Esdras. Esdras era um sacerdote o que aconteceu então em Esdras? Com o passar do tempo, todo o povo de Israel que estava, tanto no reino norte como no reino sul, entraram em grande desobediência. E Deus permitiu que eles fossem cativos, levados para outras nações. O reino norte foi julgado pela Assíria
E o reino sul foi julgado pela Babilônia. E na Babilônia eles ficaram cerca de 70 anos escravos, até que se cumpriu este tempo determinado por Deus. Então eles retornam para Jerusalém, para Judá. E é Esdras que vai ali como um líder espiritual trazer o povo de Deus de volta para o Senhor, de volta para os princípios bíblicos, para os princípios da palavra de Deus, da aliança de Deus. O livro de Esdras vai falar sobre isso. O livro de Neemias também vai falar a respeito do retorno do povo de Israel do exílio. Agora Neemias, ele vem com o propósito de reedificar os muros de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém que estavam derrubadas. E o livro de Esther vai falar de uma história linda que Deus fez ali na Pérsia, porque Babilônia futuramente ela foi governada, subjugada pelos medos e pelos persas. E no período dos medos e persas estava ali a rainha Esther. É muito lindo a história do livro de Esther e nos mostra que nos livros históricos Deus governa sobre a história e Deus tem o controle de todas as coisas. Assim, finalizamos esse breve resumo os livros históricos. Deus te abençoe em nome de Jesus.